Milionário que chorava pela perda do filho se depara com uma criança faminta batendo na porta de sua mansão. Até que ele... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol se punha sobre as vastas plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava, nas proximidades de Sinop, Mato Grosso. Ao longe, uma imponente mansão de 2 andares destacava-se na paisagem, cercada por um jardim meticulosamente cuidado e uma cerca alta que delimitava a propriedade dos Vasconcelos, um dos nomes mais poderosos do agronegócio na região. Dentro daquelas paredes luxuosas, Jerônimo Vasconcelos, aos 45 anos, observava o entardecer através da janela de seu escritório. Seus olhos, antes vivos e determinados, agora refletiam apenas o vazio da perda. Há 6 meses, seu filho Tiago, de apenas 8 anos, havia partido após uma longa batalha contra a leucemia. O menino que costumava correr pelos corredores da casa, fascinado com os tratores e colheitadeiras da fazenda, agora existia apenas nas fotografias espalhadas pelas paredes da mansão. "Senhor, o jantar está servido", informou Dona Cida, a governanta que trabalhava para a família há mais de uma década. Ela havia presenciado a transformação daquela casa, de um lar vibrante para um mausoléu de lembranças. Jerônimo apenas assentiu sem entusiasmo. Nos últimos tempos, até mesmo as refeições tinham se tornado um ritual mecânico, desprovido de prazer. Subiu as escadas lentamente em direção ao quarto principal, onde sua esposa Elisa permanecia há dias. "O jantar está pronto", anunciou ao abrir suavemente a porta. Elisa estava sentada junto à janela, envolta em um cobertor, apesar do calor típico do centro-oeste brasileiro. Seu corpo, agora fragilizado pela doença, mal se movia. O câncer em estágio terminal consumia não apenas sua saúde física, mas também sua vontade de viver. Desde a partida de Tiago, a mulher que antes organizava festas beneficentes para a comunidade local e gerenciava projetos sociais, havia se recolhido em seu próprio mundo de dor. "Não estou com fome", respondeu com voz fraca. Jerônimo sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. "Você precisa se alimentar, Helena. Por favor." Seus olhares se encontraram por um breve momento, comunicando sem palavras a dor compartilhada que os unia e, paradoxalmente, os distanciava. A fortuna que Jerônimo havia acumulado com suas plantações de soja e milho agora parecia absolutamente sem valor. De que servia todo aquele dinheiro se não pudesse trazer de volta seu filho ou curar sua esposa? Naquela noite, uma chuva fina começou a cair sobre Sinop, um prelúdio do que seria uma tempestade mais forte. O barulho das gotas no telhado ecoava pelos corredores vazios da mansão, ampliando a sensação de solidão que os envolvia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nas ruas próximas à BR-163, um menino magro de 9 anos caminhava sem destino, protegendo-se da chuva como podia sob a marquise das lojas já fechadas. Bento, como era conhecido, carregava apenas uma sacola plástica com seus poucos pertences e um medalhão com a letra J, que era seu único vínculo com um passado desconhecido. A fome apertava seu estômago, enquanto observava as luzes das casas sendo apagadas uma a uma. Há 3 dias, não comia nada, além de restos encontrados em lixeiras de restaurantes. Os moradores de rua adultos sempre o afastavam quando apareciam doações ou oportunidades de conseguir comida. Era pequeno demais para competir. Com a chuva aumentando, Bento tomou uma decisão desesperada. Sairia do centro comercial e tentaria sua sorte nos bairros residenciais mais abastados. Havia ouvido falar que no Jardim Maringá, onde viviam os ricos fazendeiros da região, por vezes os empregados das mansões se compadeciam e ofereciam algo para comer. Era um risco, poderia ser confundido com um ladrão, mas a fome falava mais alto. A tempestade intensificava-se enquanto o menino caminhava pela estrada que conduzia à área mais nobre da cidade. Suas roupas, já desgastadas, grudavam em seu corpo magro. Entre relâmpagos, avistou ao longe os contornos de uma imponente mansão, maior que todas as outras.
A chuva caía impiedosamente sobre Sinop quando Jerônimo desceu para a sala, após mais uma tentativa frustrada de fazer Elisa se alimentar. Sentou-se em sua poltrona favorita, encarando o retrato de família sobre a lareira. Ele, Elisa e Tiago, sorridentes em frente a um dos tratores da fazenda. A imagem capturava um tempo que parecia pertencer a outra vida. O silêncio opressor da mansão foi subitamente interrompido por batidas hesitantes na porta. Jerônimo franziu o senho, consultando o relógio. Passava das 9 da noite, horário em que até mesmo os funcionários da propriedade já haviam se recolhido às suas casas nos fundos do terreno. Quem seria a essa hora? Murmurou, levantando-se com relutância. Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura pequena e trêmula. Um menino encharcado, com roupas rasgadas e olhos assustados que lembravam um animal acuado. Por um instante fugaz, a imagem de Tiago no leito do hospital, com o mesmo olhar suplicante, atravessou sua memória como um raio. Me desculpe incomodar o senhor, gaguejou o garoto, tremendo de frio. Eu só queria saber se tem um pouco de comida. Até arroz frio serve. Jerônimo ficou paralisado. Havia algo familiar naquele olhar. Uma vulnerabilidade que o transportou instantaneamente para as noites em que seu filho, consumido pela doença, implorava por alívio que ele não podia oferecer. Era como se o destino lhe enviasse um cruel lembrete de sua impotência. Como você se chama, menino? Perguntou com a voz embargada. Bento, senhor. Só Bento. Onde estão seus pais? O garoto baixou os olhos. Não tenho pais. Minha mãe foi embora quando eu era pequeno. Antes que pudesse se conter, Jerônimo abriu mais a porta. Entre. Vamos secar essas roupas e arranjar algo para você comer. Dona Cida observou com espanto quando Jerônimo entrou na cozinha, acompanhado daquele menino desconhecido e encharcado. Sem questionar, a governanta providenciou toalhas e rapidamente aqueceu a sopa que sobrava do jantar. Bento devorou a comida com uma voracidade que denunciava dias de fome. O menino precisa de um banho quente e roupas secas, ordenou Jerônimo. Deve ter alguma coisa do Tiago que sirva nele. Dona Cida hesitou. O senhor tem certeza? As coisas do menino Tiago estão apenas juntando poeira, completou Jerônimo com firmeza, embora sua voz traísse uma emoção contida. É isso que meu filho gostaria. Enquanto Bento tomava banho, Jerônimo subiu ao quarto que permanecera intocado desde a partida de Tiago. Abriu o armário e selecionou um pijama, lutando contra a onda de memórias que o invadiu. Ao retornar à sala, encontrou o garoto já limpo, parecendo ainda menor nas toalhas grandes da mansão. Você pode ficar esta noite, disse Jerônimo. Amanhã vemos o que fazer. Naquela madrugada, enquanto a tempestade continuava, Jerônimo permaneceu acordado, observando a chuva pela janela de seu escritório. O impulso de abrigar aquele menino havia sido tão inesperado quanto irresistível. Era como se, por um breve momento, a presença de Bento tivesse criado uma fissura no casulo de dor em que vivia. Na manhã seguinte, Laércio Vasconcelos, irmão mais velho de Jerônimo e sócio nos negócios da família, chegou cedo para a reunião semanal sobre as operações das fazendas. Ao entrar no escritório, encontrou o irmão com olheiras profundas, mas com uma energia diferente. Você parece péssimo, comentou Laércio, depositando uma pasta de documentos sobre a mesa. Conseguiu dormir? Tivemos um visitante inesperado ontem à noite, respondeu Jerônimo, relatando brevemente o ocorrido com Bento. Laércio franziu o senho. Você deixou um menino de rua entrar na sua casa? Isso é loucura, Jerônimo. Ele pode ser qualquer um, pode estar envolvido com criminosos. É apenas uma criança faminta, retrucou Jerônimo com uma firmeza que há meses não demonstrava. Uma criança que pode trazer problemas, insistiu Laércio. O que pretende fazer com ele? Antes que Jerônimo pudesse responder, Dona Cida apareceu à porta, anunciando que o menino havia acordado e estava perguntando se podia ajudar em alguma coisa como forma de agradecer pela hospitalidade. 2 semanas se passaram desde a chegada de Bento à mansão dos Vasconcelos. O que deveria ser uma estadia de uma noite transformou-se em algo mais duradouro, para desgosto de Laércio e surpresa dos funcionários da propriedade.
O menino rapidamente conquistou a simpatia de todos com sua disposição para ajudar e gratidão sincera por cada pequeno gesto. Mas a mudança mais notável ocorreu em Elisa. Certa manhã, atraída por risadas que não ouvia há meses, ela desceu as escadas com passos vacilantes e encontrou Bento ajudando Dona Cida na cozinha, coberto de farinha, enquanto tentava aprender a fazer pão. "Senhora Vasconcelos!", exclamou Dona Cida, surpresa ao ver sua patroa fora do quarto. "Deixe-me ajudá-la a sentar." Elisa, no entanto, manteve os olhos fixos em Bento, que agora a observava com timidez. "Então você é o menino que meu marido acolheu", disse com voz fraca, mas curiosa. "Sim, senhora", respondeu Bento, limpando as mãos na camiseta. "Espero não estar incomodando, posso ir embora se a senhora quiser." Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Elisa profundamente. "Não há necessidade disso. Parece que você trouxe alguma vida de volta a esta casa." Nos dias que se seguiram, para espanto de Jerônimo, Elisa começou a deixar seu quarto com mais frequência. Primeiro apenas para as refeições, depois para pequenos passeios pelo jardim, acompanhada por Bento, que contava histórias sobre as plantas que conhecia das ruas e ouvia atentamente quando ela explicava sobre as flores exóticas que cultivava. Jerônimo observava essa transformação com uma mistura de esperança e desconfiança, como se temesse que qualquer felicidade fosse apenas temporária, um cruel prelúdio para nova desilusão. Ainda assim, não podia negar que a presença do menino havia trazido uma leveza que a mansão não conhecia desde a doença de Tiago. Laércio, por outro lado, não escondia sua desaprovação. Em uma tarde particularmente tensa, confrontou o irmão no escritório. "Isso não pode continuar, Jerônimo", declarou jogando sobre a mesa uma pasta com documentos. "Mandei investigar o garoto. Ninguém sabe nada sobre ele em Sinop, nenhum registro, nenhum parente. E daí? Isso só prova que ele estava realmente sozinho, como disse." "Ou prova que ele está mentindo", retrucou Laércio. "Você não acha conveniente demais? Um menino de rua aparece justamente na sua porta, conquista sua confiança e de Elisa, e agora está praticamente sendo tratado como da família. O que exatamente você está insinuando?", questionou Jerônimo, a irritação crescendo em sua voz. "Estou dizendo que você não está raciocinando claramente desde que perdeu Tiago. Este menino não é seu filho, Jerônimo. E a forma como você e Elisa estão se apegando a ele não é saudável." A discussão foi interrompida quando Lúcia, secretária de longa data da empresa dos Vasconcelos, bateu à porta. "Senhor Jerônimo, encontrei algo entre os arquivos antigos que o senhor precisa ver." Ela depositou sobre a mesa um envelope amarelado com a data de 8 anos atrás. Dentro havia uma carta escrita à mão e um pequeno objeto metálico. "Isso estava numa caixa com documentos da fazenda Vista Alegre que vendemos há 5 anos", explicou Lúcia. "Acabei encontrando enquanto organizava o almoxarifado." Jerônimo abriu a carta com curiosidade e seu rosto perdeu a cor à medida que lia. Era uma mensagem de Iracema Oliveira, ex-funcionária da administração da fazenda, revelando estar grávida e que a criança era fruto de um breve relacionamento com ele durante uma crise em seu casamento. "Isso é algum tipo de piada?", perguntou Laércio, embora seu tom traísse nervosismo. Jerônimo não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou o pequeno objeto metálico que acompanhava a carta, um medalhão com a inicial J de Jerônimo. Era idêntico ao que havia notado pendurado no pescoço de Bento. "Você sabia disso, não é?", perguntou a Laércio, cuja expressão de choque rapidamente se transformava em defensiva. "Por isso está tão incomodado com a presença do menino." Pressionado, Laércio finalmente admitiu a verdade. Havia interceptado a carta original de Iracema 8 anos antes. Temendo escândalos e principalmente a divisão do patrimônio familiar, pagou à mulher uma quantia significativa para que deixasse a cidade e nunca mais entrasse em contato. "Fiz o que era necessário para proteger nossa família e nossos negócios", justificou-se. "Você acabara de ter Tiago. Seu casamento com Elisa estava se recuperando. E deixou meu filho crescer nas ruas", respondeu Jerônimo, a voz trêmula de fúria contida. Os meses que se seguiram à descoberta da verdadeira identidade de Bento foram intensos para os Vasconcelos.
Jerônimo imediatamente solicitou um teste de DNA que confirmou o que seu coração já sabia. O menino era seu filho biológico. Enquanto advogados cuidavam do processo de reconhecimento de paternidade, a mansão tornava-se palco de uma batalha emocional e familiar. Laércio, temendo pelo patrimônio e sua posição nos negócios, iniciou uma campanha legal para questionar a competência de Jerônimo, alegando que o trauma pela perda de Tiago havia comprometido seu julgamento. Tentou até mesmo mobilizar conselheiros da empresa para afastar o irmão temporariamente da presidência do grupo. O golpe mais duro para Jerônimo, no entanto, foi a reação inicial de Elisa. Ao descobrir a infidelidade do marido anos atrás e que Bento era fruto desse relacionamento, ela se recolheu novamente ao quarto, revivendo uma dor que parecia ter começado a cicatrizar. "Por favor, fale comigo", implorou Jerônimo à porta do quarto na terceira noite de silêncio. "Eu sei que não mereço seu perdão, mas o menino não tem culpa." Não houve resposta, apenas o silêncio quebrado pelo fraco som do choro contido de sua esposa. Bento, percebendo a tensão que sua presença causava, tentou fugir uma noite. Foi Elisa quem o encontrou no portão da propriedade, com sua pequena sacola plástica nas mãos. "Eu não quero causar mais problemas", explicou o menino com lágrimas nos olhos. "Vocês estavam melhorando antes de saberem quem eu sou." Elisa, frágil em sua doença, mas firme em sua decisão, segurou as mãos do garoto. "Você não vai a lugar algum. Não é culpa sua o que os adultos fizeram." Aquela noite marcou uma virada. Enquanto Jerônimo lutava contra as manobras legais de Laércio, Elisa e Bento desenvolviam uma conexão que transcendia os laços biológicos. Ela começou a aceitar tratamentos que vinha recusando, encontrando na possibilidade de ajudar o menino a se adaptar uma razão para continuar. Em uma tarde ensolarada, enquanto bordava com Bento ao seu lado, Elisa teve uma convulsão repentina. Foi hospitalizada às pressas, com o diagnóstico de que o câncer havia se espalhado para o cérebro. As semanas seguintes foram de vigília constante, com Jerônimo e Bento revezando-se ao lado de seu leito. Uma madrugada, quando estavam sozinhos, Elisa pediu papel e caneta com as poucas forças que ainda possuía. Escreveu uma carta endereçada a Bento, entregando-a ao menino com um sorriso fraco. "Só abra quando eu me for", sussurrou. "E lembre-se, você foi um presente que chegou quando mais precisávamos." Na véspera do julgamento que decidiria a guarda definitiva de Bento, Jerônimo recebeu uma visita inesperada. Lúcia trouxe consigo Mariana, ex-colega de Iracema, que revelou toda a verdade. Não apenas Laércio havia pagado para que Iracema desaparecesse, como também a havia ameaçado, garantindo que Jerônimo jamais acreditaria nela devido ao conturbado fim do relacionamento. Armado com gravações e documentos fornecidos por Mariana, Jerônimo confrontou o irmão em uma reunião extraordinária do conselho administrativo de suas empresas. Laércio, vendo-se encurralado pelas provas, admitiu seus atos, tentando justificá-los como proteção ao patrimônio familiar. "Você não protegeu nossa família", rebateu Jerônimo. "Você roubou 9 anos que eu poderia ter tido com meu filho." O desdobramento foi rápido. Laércio foi afastado da empresa e enfrentaria processos por suas ações. Sem obstáculos legais, a paternidade de Bento foi oficialmente reconhecida e o menino, que antes não tinha sobrenome agora, era Bento Vasconcelos, herdeiro legítimo de uma das maiores fortunas do agronegócio de Mato Grosso. 6 meses após a chegada de Bento à mansão, a Escola Municipal de Sinop preparava-se para sua tradicional Feira de Ciências e Cultura. O tema daquele ano era superação, e os alunos deveriam apresentar histórias inspiradoras de pessoas comuns que haviam enfrentado grandes desafios. No auditório lotado, Jerônimo sentou-se na primeira fila, segurando firmemente a mão de Elisa. Contra todas as expectativas médicas, ela havia respondido positivamente a um tratamento experimental, ganhando tempo e qualidade de vida que antes pareciam impossíveis. Quando chamaram Bento ao palco, o menino ajeitou nervosamente a gravata do uniforme escolar. Em vez de apresentar a história de algum personagem famoso, começou a narrar sua própria jornada. "Minha apresentação é sobre como uma simples batida numa porta pode mudar tudo", iniciou com voz tímida, que foi ganhando confiança.
Há menos de um ano eu dormia nas ruas e procurava comida no lixo. Hoje, descobri que família não é apenas quem tem o mesmo sangue, mas quem escolhe nos amar mesmo quando seria mais fácil não o fazer. Jerônimo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto ao ouvir o filho contar como sua vida havia se transformado. Ao lado dele, Elisa sorria serenamente, sabendo que mesmo quando partisse, deixaria tanto Bento quanto Jerônimo em boas mãos, as mãos um do outro. Quando a apresentação terminou, sob aplausos emocionados da plateia, Bento correu para abraçar os pais. Naquele momento, Jerônimo compreendeu a verdade mais profunda de toda aquela jornada. Enquanto chorava a perda de um filho, o destino havia lhe enviado outro, permitindo que ambos, pai e filho, preenchessem os vazios que carregavam e construíssem juntos um novo começo. Querido ouvinte, muito obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de Jerônimo, Elisa e Bento até o final. Se esta história sobre segundas chances e o poder transformador do amor tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias que emocionam e inspiram. Estamos curiosos. O que você achou do desfecho da família Vasconcelos? Você já viveu ou conhece alguma história de recomeço tão poderosa quanto esta? Conte para nós nos comentários. Não se preocupe, amanhã estaremos de volta com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções. Até lá!